Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Sempre aqui entrevistas com pessoas das mais interessantes áreas, com os mais interessantes projetos, histórias. Sempre aqui neste espaço que hoje chega a sua live de número 161. E hoje vamos receber aqui como convidada a jornalista Carolina Jardon, que é diretora de programas da TV Senado, e vai falar aqui um pouco da sua trajetória, da sua história no jornalismo. São mais de 20 anos de carreira, vai falar um pouco da sua formação, vai falar dos locais por onde ela passou, e ela acabou de chegar aqui e já já vai começar a conversa com a gente. Oi, Boa Marcelo. noite, Carolina. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo certo aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live aí para falar do seu trabalho. Estava te apresentando aqui rapidamente antes de você chegar. Obrigado mesmo por aceitar o convite. Nossa, imagina, eu que estou super emocionada de te encontrar depois de tantos anos, né? Alguns anos, né? Alguns anos, Obrigado. alguns anos. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado mesmo aí pela gentileza de aceitar o seu convite, aceitar o convite para participar dessa live, como eu falei, para falar do seu trabalho, da sua carreira. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, então obrigado pela gentileza de ceder seu tempo para estar aqui. Com certeza. Carolina Jardon, em primeiro lugar, antes da gente começar, queria só perguntar, você está me vendo bem, ouvindo bem, tudo certo? Só para fazer um pequeno teste. Para mim tá tudo ótimo. Para mim também. Ok. Então vamos começar a nossa conversa, mas antes agradecer Vamos, a claro. presença aí de todas as pessoas que estão chegando, né? E outras vão continuar chegando. Então, vou passar a palavra para a nossa convidada. Carolina Jardon, como surgiu o seu interesse pelo jornalismo? Quando que você resolveu que queria ser jornalista? Olha, Marcelo, foi uma coisa assim super sem querer, porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e quando eu voltei, já era a época do vestibular. Porque eu não sei como é que funciona hoje, mas naquela época, pela a high school nos Estados Unidos tinha uma carga horária maior do que no Brasil. Então, quando você passava um tempo lá fora, quando você voltava, você já estava formada no segundo grau. Você pedia equivalência no Ministério da Educação e ganhava. E aí, quando eu voltei, falei, não, gente, eu não vou direto para um cursinho, porque o meu segundo grau foi muito ruim. Afinal de contas, né, lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui. Eu fui para o terceiro ano. E no terceiro ano, eu me vi fazendo aula de redação, que era à tarde. Porque era o grande. Eu acho que até hoje, né? Mas eu acho que na minha época era o grande vilão do vestibular, era a tal da redação. E aí eu fui para redação, fui fazer minhas aulas de redação, e aí foi muito legal, porque eu adorava fazer redação. Inclusive, eu brinco, né, que eu fiz redação para a turma inteira. As pessoas tinham muita dificuldade em escrever sobre os temas que eram propostos, e eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, vamos escrever aqui. Aí ajudava, escrevia. E aí, quando eu fui me inscrever no vestibular, imagina, uma menina de 17 anos, eu falei, vou fazer jornalismo. Comunicação, na minha época era comunicação, né? Não tinha dividido ainda. E aí fiz, passei. E aí falei, meu Deus, e agora eu vou fazer jornalismo, né? E foi assim, meio que por um acaso, assim, eu nunca fui uma escritora, assim, de ficar escrevendo muita coisa ou de ler muito, né? Porque a gente, geralmente, quando a gente entrevista um jornalista, ele fala, eu lia muito, eu escrevia muito. Não, a minha questão foi realmente a redação. E foi o que me fez passar no vestibular, que a minha nota foi super boa. E aí contava muito ponto, e aí eu deslanchei. Aí eu fui pro jornalismo. Uhum. Bacana. E você falou que a redação
é o terror aí do vestibular, né? Acho que até hoje é assim. Não só de vestibular, né? Concurso público também, né? Concurso Porque é público. eliminatória, né? É verdade. E aí foi assim que tudo começou. Assim, eu acho que a gente escolhe muito cedo, né, Marcelo? E a gente não tem muito parâmetro do que vai ser. Né? Eu lembro que quando eu disse para minha família que eu ia fazer jornalismo, na minha família nunca teve impedimento de fazer absolutamente nada. A gente poderia fazer tudo, né? A minha mãe, principalmente a minha avó sempre quis me ver na televisão, né? Que a ideia do jornalismo era a televisão, né? E foi assim, aconteceu. Que bacana. Isso em Brasília, né? Você é de Brasília. Olha, Marcelo, eu praticamente sou de Brasília. Eu vim para Brasília com 3 anos de idade, mas a minha família toda é carioca. A Uhum. gente veio a primeira vez para Brasília em 81. Eu nasci em 78. Depois, os meus pais foram fazer mestrado no Rio de Janeiro em 86. E aí voltou todo mundo para o Rio. Naquela época o mestrado durava um tempão. Eu tinha avô vivo, eu tinha uma avó e uma outra avó vivas. Então, depois a gente voltou para o Rio 3 anos. Então, foi de 86 até 89, a gente voltou para o Rio de Janeiro, para nossas raízes. E aí eu vivi muito o Rio de Janeiro. Eu lembro de cada passagem que eu tive por lá. Depois a gente voltou, né? Meus pais eram funcionários públicos já, né? E aí tinham que assumir de volta os cargos e a gente voltou. E aí desde então não saí, a não ser por esse período que eu passei nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Então eu me considero Aham. brasiliense total, né? Tenho Uhum. muita ligação com o Rio de Janeiro, gosto muito. Meu pai mora lá. Há 12 anos meu pai voltou para o Rio. Eu tive uma avó que morou no Rio de Janeiro até os seus 86 anos, até ficar doente e voltou e veio para Brasília para a gente cuidar dela. Eu gosto muito do Rio, mas eu sou brasiliense. Uhum. Legal. E você fez faculdade onde, Carol? Marcela, eu fiz católica. Eu fui da terceira Católica. turma da católica. Um curso novo, né? Um curso que estava bem no início. Eu lembro que poucas pessoas conheciam a católica, era um campus imenso. E foi uma coincidência muito boa, porque foi assim: a minha mãe é professora de formação, minha mãe sempre prestou concurso no GDF, professora da Fundação Educacional, naquela época chamava Fundação Educacional, aposentou muito nova e aí foi para a iniciativa privada. E no ano que eu passei no vestibular na Católica, a minha mãe assumiu a direção pedagógica da Católica. E aí fui eu e ela, estreantes lá em Taguatinga. E aí era uma surpresa, era um campus muito grande, com muita infraestrutura, mas pendente de algumas coisas assim difíceis, né? Porque nós tínhamos muita infraestrutura, mas a gente não tinha qualidade acadêmica, eu diria assim para você. Só para você ter uma ideia, a gente tinha em telejornalismo um estúdio montado, câmeras montadas, tudo. Mas a gente não podia sair com a câmera porque não tinha seguro. O seguro era caríssimo. As câmeras vieram, sei lá da onde. Poucas pessoas sabiam operar. Então, assim, foi um curso bem travado. Mas, por outro lado, no segundo semestre, eu já estava estagiando. Então, para mim, a faculdade era de manhã, né? Eu eliminava aquela parcela do dia, mas a minha grande paixão já era o meu estágio, que foi onde eu te conheci. Foi. A gente Foi. vai falar disso já já. Isso. Legal. E até o Gilson Alencar, que também é jornalista e Foi. escritor, falou que estudou com você lá. Tá Exatamente. aí ele, tá aí ele. Ele tá aí, né? Um Tá. beijo.
Nossa, eu lembro dele. Eu até adicionei ele no meu Instagram, porque eu não tinha ele no meu Instagram e ele comentou no seu Instagram e aí eu adicionei. Foi uma época muito, Veteranos. foi uma época muito assim, muito produtiva, né, na parte social, né? Fiz amigos para a vida inteira, mas realmente assim, era uma loucura. Para mim, o que me interessava era sair de lá correndo para ir para o jornal. Então, assim, eu curti muito pouco a vida acadêmica. A verdade é essa. Uhum. Mas caí muito O, cedo também no mundo profissional. bacana. A Michele Maia também era da sua turma? Michele Maia Mello. Sim, Aham. da minha turma, minha amiga até hoje. É, escrevi para aquela revista que ela tinha. Tem, né? Porque foi e voltou, Tem foi a Sete. a sete. Escrevi Ela me ofereceu uma parte de gastronomia, imagina. Escrevi um tempo lá. Michele é minha queridíssima. Queridíssima. Já teve aqui também dando entrevista nessas lives, falando justamente sobre a Sete. Eu também escrevi para a Sete uma época, tive coluna na impressa e depois na digital. Muito gente boa, Michele Maia, legal. E, enfim, aí você começou a fazer estágio vou dizer aonde, né? No Jornal de Brasília, não é isso? 1999, se eu não me engano. Você falou o ano que a gente se Exatamente. conheceu. E como é que foi no jornal? Como é que surgiu a oportunidade desse estágio? Você foi para qual editoria? Marcelo, assim, foi uma sorte na vida, porque eu fazia hidroginástica na hora do almoço. E numa dessas conversas, né, eu sempre fui de conversar com todo mundo, tinha uma repórter que era lá do Jornal de Brasília, que hoje acho que ela está na Bloomberg, mas passou muitos anos no Globo, que é a Marta Beck, de economia. Uhum. Acho que a Marta Beck fazia hidroginástica comigo. E aí eu comentando com ela, imagina, uma criança, 19 anos, né? Porque foi o seguinte, quando eu voltei de intercâmbio, para eu fazer uma grana, eu dava aula de inglês no Follow Me. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, já vou tentar procurar alguma coisa na minha área. E aí, conversando na hidroginástica com a Marta Beck, eu falei, eu tô louca por um estágio. Ela falou assim, vou ver se tem lá no jornal. Pois ela volta com a notícia de que tinha. E aí, Marcelo, o que é mais interessante, eu entrei no Jornal de Brasília pelo caminho, digamos assim, inverso. Porque a única vaga que tinha nessa época era para eu trabalhar na editoria de internacional. Porque, como eu falava inglês, aí eles se interessaram por mim. E o internacional, eu trabalhava no fechamento do internacional. Então, o meu estágio começava tardíssimo. Tipo, acho que era 4, 5 horas da tarde. E aí eu fui trabalhar na cozinha do jornal, né? Do que a gente chamava de cozinha do jornal. Com aqueles jornalistas mais, digamos assim, experientes, antigos, né? Que faziam o fechamento. Eu saía de lá 11 horas, meia-noite. E aí eu era pirralha da pirralha dentro da redação. Mas eu me Uhum. divertia horrores, né? Porque era aquela coisa assim, aquele clima de fechamento louco, né? O internacional não era tão ruim, a não ser por causa do fuso horário, mas assim, eu via a editoria de cidade se matando, a editoria de política se matando, economia. E aí eu comecei a ver o que era o clima de verdade de uma redação. E aí fiquei lá um bom tempo no internacional. Só que como eu acho que a gente tem que começar. Aí eu comecei a pleitear para ir para mais cedo, porque eu acho que o horário na época, não me lembro direito, estava dando algum problema para mim, eu estava dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E aí eu pedi para ir para cidades. E aí eu fiquei um tempo em cidades, mas não foi muito. Mas a minha experiência no Jornal de Brasília, nessa história da cozinha, foi incrível. Imagina, uma criança ao lado de pessoas que já tinham mais de 20, 30 anos do que eu. Então, eu entendi o que era um fechamento tenso, como é que acontecia. E na minha época, estagiário fazia de tudo, né, Marcelo? Tudo. Estagiário dava manchete, estagiário fazia tudo, não tinha muito limite, assinava matéria.
E aí eu lembro que eu fui para cidades. Quando eu fui para cidades é que eu realmente comecei a assinar matéria, comecei a viver aquele dia a dia pesado, né? E a minha primeira matéria eu tenho até hoje. Minha mãe, queridíssima, fez uma moldurazinha. Eu fiz um prêmio da Mega Sena acumulado. Uhum. Eu fui para a rodoviária entrevistar as pessoas que estavam em busca dessa Mega Sena aí, super acumulada na época. E aí foi assim, a minha história no Jornal de Brasília foi essa. E foi através do Jornal de Brasília que eu conheci uma pessoa que depois me levou para outro lugar. Que bacana, né? Muito bom. Já tão jovem, né? Como você falou, 19 anos, né? Isso. E uma menina, como você mesma, nas suas próprias palavras, né? E já, né, nesse clima tenso, como você disse, de redação, né? Muito bacana, um aprendizado muito grande, uma bagagem boa, né? Que você adquiriu, né? Foi, eu peguei aquela época que existia diagramador, que você escaneava foto, as fotos vinham da. Eu estava na editoria de internacional, as fotos vinham da Reuters tardíssimo, da FP tarde. Então era um estresse, assim, um estresse gostoso, né? Digamos assim. Então, porque tinha hora para mandar, se a gente atrasasse, vinha o cara lá de baixo da gráfica reclamar. Então, assim, foi aquele clima. Eu me orgulho de dizer que eu peguei um clima bem jornal, né? Bem jornal mesmo. Eu lembro que eu ia embora vendo as máquinas rodando lá no Jornal de Brasília. E pessoas incríveis que eu conheci, que eu carrego até hoje, né? Na minha vida. Aide, Lúcia Leal, Dani Mendes, minha super amiga. Então, as pessoas que foram ficando, né? Então, era incrível mesmo. Era um clima muito bom. A título de curiosidade, né? O chefe, né? Só para a gente lembrar da redação, o chefão lá era o Luiz Gutenberg, né? Grande jornalista. Você falou gente com décadas de experiência, né? Ele era já um ícone aí da imprensa brasileira, né? E muito respeito pelos novos que estavam começando, né? Assim, eu lembro que eu era muito amiga da Dani Mendes, da Malu Matos, que já eram repórteres de política. Então era aquela época que você passava o dia inteiro apurando para depois você sentar na cadeira para começar a escrever, entendeu? Então elas vinham do Congresso, eu lembro de observá-las bastante, elas vinham do Congresso lá pelas 7h30, 8h, desesperadas, porque tinha que bater em 5 minutos a matéria. E ele com muito respeito, com muita dedicação, até comigo ele tinha, né? Até com uma estagiária recém posta na profissão. Então foi uma escola sensacional, assim, que eu levo pessoas para a vida toda. Esqueci de dizer Chico Neto, que é meu amigão até hoje. Então, assim, foi incrível. Foi, assim, a experiência de jornalismo na veia mesmo, assim, que aquela época ainda era muito pulsante, né? Que ainda era muito incrível você esperar um jornal para vir no dia seguinte, né? Foi ali. Uhum. E depois do Jornal de Brasília, você foi para onde? Pois é, aí que eu comecei a conversar, né, com você. Eu conheci a Cristiana Lobo. Na minha época, Cristiano Lobo, sim. Cristiana Lobo. Na minha época, ela Uhum. era repórter especial de política. E aí ela estava montando, ela saiu do Jornal de Brasília e foi convidada para montar o escritório do IG em Brasília, o nosso famoso discador cachorrinho, né? E ela me chamou, eu já tinha conhecido ela na redação, a gente já conversava, e ela falou: "Você quer ir?" Eu falei: "Quero". E aí foram os primórdios da internet. Aí montaram um escritório imenso no Brasília Shopping, ela chamou algumas pessoas de peso e tinha os estagiários, um deles era eu. E eu fiquei no IG um tempo. E aí, só que assim, como é que eu vou te explicar? Eu queria outras coisas, assim, Uhum. eu não respirava tanto esse ar político e econômico de Brasília ainda, né? Uhum. Eu acho que
que eu queria continuar fazendo cidades, entendeu? E não sei, eu estava numa fase um pouco confusa. E muito perto de formar. E aí, muito perto de formar, eu comentei com uma conhecida também de que eu estava querendo mudar os ares. E ela falou, Carol, a gente está montando um site que é basicamente econômico, é muito voltado para a economia. Tem uma vaga de estagiária. E, Marcelo, o meu salário era astronômico para uma estagiária. Astronômico. Você quer? Eu falei, nossa, lógico. Que foi o Panorama Brasil. O Panorama Brasil foi montado com uma equipe gigantesca de profissionais basicamente da economia que saíram da Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil já estava fundando e o chefe do Panorama Brasil, Ismar Madeira, que Deus o tenha, um fofo, foi um chefe maravilhoso que eu tive, montou essa equipe com quem ele conhecia basicamente da economia. Ele conhecia 2 ou 3 da política que levou para lá. Mas eram pessoas de peso, eram pessoas que eu lia, né? Tanto na política quanto na economia. E aí era uma turma maravilhosa. Eu lembro, nós éramos 18 pessoas contando comigo. E tinha mais umas 2 ou 3 estagiárias, não me lembro. E era super high-tech. Todo mundo tinha laptop, todo mundo tinha celular, startup. Era uma chiqueza, assim, enorme. A gente ficava ali no Pátio Brasil, numa das torres, na torre do Pátio Brasil. E aí eu fiquei lá um tempão, me formei. E aí, quando você se forma, cara, você quer logo um emprego, você nem pensa, né, direito. Ah, vou ficar aqui, eu adoro essa galera e tal. E aí fiquei. Só que aí o Panorama Brasil foi afundando, afundando, afundando. Eu não me lembro se ele foi vendido para o Diário do Comércio e Indústria ou se ele só foi acoplado no Diário do Comércio e Indústria. Eu só sei que foi acabando. E eles mantiveram pouquíssimas pessoas em Brasília. Uma delas era eu. Aí a gente já passou a ser Diário do Comércio e Indústria. Por que eu fiquei? Eu era um produto barato, recém-formada, dava um certo resultado para eles. E aí eu fui fazer vida solo. Não tinha redação mais física. Eu era uma repórter solta na esplanada dos ministérios. Eu que me pautava, eu que vendia pauta. Assim, foi super assustador do início. Mas era o que eu tinha, era um emprego bom. O salário era bom para a época, assim, baseado nas minhas amigas, nos meus amigos da época. E aí eu fui fazer voo solo. E era muito doido, porque aí eu vendia pauta, eu fazia, eu acontecia. E eu era, assim, tirando o repórter de economia, e eu acho que tinha um no Banco Central, tinha um no Ministério da Economia e um no Banco Central, se não me engano. Nós éramos 4, 5. Eu podia fazer o que eu quisesse. E aí eu fui criando raízes que são incríveis em Brasília, nos comitês de imprensa. Que é uma coisa que só Brasília tem, né? Que é o máximo. Realmente vira a sua segunda família. E aí eu tinha uma cadeira cativa no Comitê do Planalto, eu tinha uma cadeira cativa no Comitê da Câmara e ficava no Senado também. E aí foram 5 anos, Marcelo, assim, para conhecer essa galera do Congresso total, do Planalto total. Quando tinha uma coisa muito importante no Supremo, eu também ia. Eu só me esquivava da parte econômica, infraestrutura, eu dava uma esquivada, assim, porque não era muito boa, não. E aí eu fiz grandes amigos, né? Porque você passa a viver dentro do comitê de imprensa. Eu roubava internet de escada dos outros, porque eu não tinha infraestrutura. O meu laptop dava pau o dia todo, eu roubava o laptop dos outros. E daí você vai criando grandes laços, né? Grandes laços. E você é nova, não tem muito compromisso, você passa o dia inteiro na rua. E aí eu ficava Congresso Planalto, Congresso Planalto, Congresso Planalto. Foi então, depois de 5 anos, que o DCI foi afundando.
foi afundando. Tinha uma redação imensa. Ah, eu fui convidada para ir para São Paulo, trabalhar lá, mas não quis. Alguma questão pessoal pegou na vida, não me lembro, na época eu não me lembro. Mas aí veio quem? O G1. 2006. O G1 ia montar uma equipe bem grande em Brasília. E eu só ouvia rumores, né? Tá, legal, o G1 já tinha passado pelo IG, já tinha passado pelo Panorama Brasil, já sabia mais ou menos o que era a internet. E aí, para minha surpresa, me ligaram, me chamaram para ir para lá. E no dia da entrevista, eu soube que quem me chamou, quem me indicou, na verdade, para lá foi a Zileide Silva. E ela não me disse nada, eu não sabia de nada, cheguei lá vendida. Mas talvez por essa minha experiência em site, né? Que poucas pessoas tinham. Quando eu fui para o G1, já tinha um Estadão forte, já tinha uma Folha forte, mas não era esse boom, né, gigante. E aí eu fui para a Globo. E aí o G1, ele não tinha suas instalações próprias dentro da Globo DF, e eu fui trabalhar no meio da redação do jornalismo de TV. Na verdade, eles afastaram os computadores, afastaram as mesas, cadeiras, para a gente caber lá dentro. Nós éramos uma equipe também muito legal, né? Eles chamaram as pessoas do mercado, então veio gente de rádio, veio eu, de jornal impresso, veio gente de tudo quanto é jeito. Era uma equipe pequena, mas funcional, bem funcional. Colocaram um em cada comitê de imprensa de Brasília e a gente tocava o barco. E aí é aquela coisa global, né? Muita infraestrutura, né? Muito feedback, né? E você vai se encantando, claro. Mas aí eu sempre ficava de olho na grama do vizinho, que era TV. Nunca tinha me imaginado fazer TV, Marcelo. Te juro por Deus. Nunca. Eu acho que a gente tem uma pretensão muito grande, pelo menos na minha época, quando a gente fazia jornalismo. Eu vou escrever. Eu vou escrever, né? E aí eu ficava de olho na grama do vizinho, eu sentava do lado da produção do DF, do Bom Dia Brasil. Não, desculpa, Bom Dia DF. As meninas lá se matando, né? Confusão dos diabos. E eu falava, gente, que confusão boa. Eu quero isso pra mim. E aí tentei um movimento lá dentro para ir para lá. Mas aí não tinha vaga. Ia ser... Ai, gente, deixa eu só mandar um beijo pra Júlia Spagatini, minha amiga de infância. Caramba. Marcelo, ela é roteirista da Globo, tá? Ela escreve peça de teatro, ela escreve série na Globo. Ela é o cão de boa. Beijo, amor. Ah, que legal, massa. Essa aí é fodástica. E aí, eu falei, cara, eu quero fazer TV. Mas aí um desejo assim, um desejo bem pequeno. Mas aí quando a gente quer, né, a gente vai atrás. Aí eu não me lembro, hoje eu tentei me lembrar como é que eu fui parar na TV Câmara. Eu sei que alguém me indicou, falou que tinha uma vaga e eu fui para lá. Buf. Pedi as contas no G1 e fui para a TV Câmara. E na TV Câmara foi quando eu tive o primeiro contato com TV pública, né? E foi muito legal, porque eu fui fazer produção de um programa ao vivo, terça-feira, 9h30 da noite. Que era dificílimo produzir, porque você dependia de como o plenário se comportava naquele dia, porque o plenário é soberano na programação da TV Câmara. Então, enquanto rolava o plenário, o programa não entrava no ar. Teoricamente, ele tinha que entrar 9h30, mas não. E muitos deputados desistiam de fazer parte do programa porque já estavam cansados depois do plenário. Então, olha, foi uma confusão. Mas aí eu aprendi na marra o que é produzir. Eu escrevia lauda, eu convidava... Porque eram 2 deputados sempre.
e 2 convidados de fora. Podiam ser de Brasília e também de outros estados. Então, até cuidar do hotel do cara, do carro que ia buscar o cara no aeroporto. Enfim, eu cuidava de tudo. Era praticamente uma concierge total do cara que vinha. Mas aí eu aprendi muito, sabe? Foi uma boa escola nessa coisa do ao vivo. Porque, impreterivelmente, ele ia ao vivo. Fosse 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, 10h30. A hora que fosse, ele era para ir ao vivo. Ele se chama, né? Eu acho que ele ainda existe. Expressão Nacional. Pois bem, fiquei lá um tempo, me apaixonei por TV, de verdade. Mas falei, quero mais. Vou tentar outras coisas. E aí surgiu vagas de cobertura, de férias, licença maternidade, na TV Justiça. E aí era ótimo, porque a TV Justiça no Supremo, a do Supremo que eu tô falando, eu só atravessava a rua e já estava na Câmara. Então, durante um bom tempo, eu tive 2 empregos. Só que lá na TV Justiça, a experiência era outra, né? Sempre gostei muito do judiciário. Acho que influência da minha irmã, que é da área do direito. Sempre gostei. Mas o Supremo é muito difícil, né? Meu Deus do céu, né? Tirar aquele juridiquês é terrível. E aí foi uma experiência boa. Fui lá cobrir férias, acabou que me ofereceram uma vaga, eu fiquei. Aí eu fiquei nos 2. E aí eu comecei a falar, pô, eu quero esse tipo de salário, eu não quero mais só aquele primeiro salário, não. Eu quero 2 salários e tal. E comecei a batalhar. Foi quando eu fui cobrir férias na Record. E essas férias na Record foram transformadoras. Porque eu fui para cobrir 1 mês de férias de uma conhecida minha que tinha trabalhado comigo na Globo. E aí deu tudo certo para eu ficar. Aí não sei quem desistiu, aí não sei quem virou chefe, não sei quem. Aí abriu uma vaga de editora. Eu era editora. Aí, para falar a verdade, eu nunca tinha sido editora, assim, né? De entrar numa ilha, fazer um VT inteiro e botar no ar. Mas eu tinha uma certa noção. E aí, no Balanço Geral, o programa tinha 2h40 na minha época. Você entrava na ilha, Marcelo, você não saía nunca mais. Nem pra fazer xixi você conseguia. E era uma adrenalina maravilhosa. E eu tinha 2 empregos ainda, tá? Porque o salário da Record era muito ruim. Muito, muito. Mas então eu tinha que manter a TV Câmara também. Aí eu saía correndo da Record, buf, entrava na TV Câmara, saía. Enfim, uma vida assim, muito boa, né? Para quem tem 20 e poucos anos. Muito maravilhosa, né? 20 e pouquinhos anos, né? E conheci também pessoas incríveis na Record. Aí eu fui para cobrir 1 mês de férias da Deca e fiquei 18 meses na Record. Me apaixonei. E aí também, depois de 18 meses, eu fiquei muito cansada de 2 empregos punks, né? E aí eu falei, bom, e agora? Eu quero continuar em TV, o que eu vou fazer da minha vida, né? Foi quando a Marluce Vilela, que eu conheci na rua como repórter da Globo, virou chefe na TV Brasil. E aí eu pedi emprego para ela. Ela me ofereceu, mas falou, Carol, eu não sei quanto tempo essa vaga vai durar. Bom, duraram 8 anos. E eu fiquei 8 anos na TV Brasil. Que aí foi a minha grande escola de TV pública, né, Marcelo? E, assim, porque eu passei por tudo na TV Brasil, né? Eu passei Dilma, golpe, Temer, né? Então, assim, você imagina o que foi aquele rebuliço naquele lugar. E quando eu entrei na TV Brasil, a gente era ali na 702 Norte, num prédio pequenininho, velho, lascado. E a gente ganhou o Venâncio 2000, né? Com uma estrutura incrível, 2 andares inteiros, estúdio 1, 2, 3, câmeras vindo da Alemanha. Eu lembro que, assim, a iluminação
Tiveram que trazer técnicos internacionais para ensinar como é que iluminava o estúdio. Uma loucura. Orçamento lá nas alturas. Não tinha problema de dinheiro. E aí foi incrível. Mas aí, né, a política do Brasil foi deteriorando a nossa EBC. Que eu sei, porque eu tenho um carinho imenso, 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 imenso. Eu fui chefe de reportagem lá. Então, eu tinha vários jornais para coordenar, né? Várias coisas para fazer. Era uma vida bem, bem, bem animada. E aí, para encurtar a história, foram 8 anos muito legais, né? A gente cobriu eleição, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? O impeachment, tudo que você possa imaginar. Aí veio o governo Bolsonaro, que começou a acabar com a EBC de verdade, né? E eu sabia que eu ia sair, que eu não ia sobreviver lá, né? Eu não sou concursada. E aí uma grande amiga minha me chamou para ir trabalhar no GDF para fazer assessoria de imprensa do Ibanez. Ela fez a campanha dele, ele ganhou e me chamou. Mas eu achei que eu ia para lá para fazer assessoria. Quando eu vi, eu voltei a ser editora de site de notícia, que é a Agência Brasília. Que foi também muito legal, porque eu participei muito tempo de um produto novo, né, de um governo novo, e com muitas dificuldades, porque nós enfrentamos uma pandemia. Olha, Marcela, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Jornalisticamente falando, a pandemia foi uma loucura. Porque a gente não, assim, ainda mais trabalhando num governo local, onde foi pioneiro em algumas medidas sanitárias, né? A gente foi atacado de todos os lados, nós fomos elogiados de todos os lados, mas foi muito difícil manter o controle. Muito difícil. Então, assim, eu me orgulho em dizer que foi um período de muita loucura, mas que a gente segurou o touro pelo chifre. E aí, a minha saudade por TV sempre, sempre, sempre bateu. E, coincidentemente, há 2, 3 semanas eu fui chamada para ir para a TV Senado. E lá estou. É uma Bacana. história longa, né? Porque são 20 anos, não dá para resumir muito, não. Não, fantástica essa história, fantástica. Inclusive, eu estou com algumas perguntas aí a respeito do que você, algumas perguntas Claro. sobre o que você falou, mas eu queria também só reproduzir alguns comentários aqui. Deixa eu ver. A Maeva mandou um alô para você, uma época que você estava falando, acho que Da não vou Record. lembrar agora da Record, ela falou que aquela época era muito boa, né? A Aidê, Maravilhosa. Maravilhosa. a Foi muito bom. Aidê, sua amiga aí, desde o Jornal de Brasília, tá aí também mandando alô para você. A Aidê faz parte da minha história. Somos amigas há 20 anos. A Aidê. Mariane Debris, falando sucesso nessa nova jornada. A Aidê É, falou que a pandemia ainda é uma loucura, com ainda certeza, né, é. Aidê? Marcelo, a Aidê trabalha no front da pandemia, lá no Ministério da Saúde. Eita, a linha de frente Eita, mesmo, hein? de Tem- frente com a confusão. De frente para o passe. A Márcia Fajardo, que é de Juiz de Fora, já esteve aqui também nessa live. A Márcia, ela é personal organizer, ela ajuda as pessoas a organizarem suas casas, mamães a arrumarem o quarto do bebê, uma série de coisas legais. Ela está mandando um alô aqui, falando boa noite, muita coisa interessante. Obrigado, Márcia. Ah, Márcia de Juiz de obrigada. Fora. Juiz de Brian Fora é a Burer, cidade do coração da minha. da sua mãe? A minha, Da sua a minha mãe? mãe minha mãe morou em Juiz de Fora. Aham. Ela tem muitas amigas lá, acho que é alguma amiga dela lá. Que bacana. O Brian Bitter, que também já esteve aqui nessa live, falando beijo, Carol, abraço, Marcelão, grande Bruno, Brian.
Tem mais aqui mensagem, deixa eu ver aqui. Acho que é a Heloísa que falou assim, que tinha muito orgulho da sobrinha postiça. Ela falou isso lá para trás. Eu estou tentando. Ah, Heloísa, amicíssima da mamãe. As amigas da mamãe estão tudo aqui. Ah, que bela história profissional, Carol, diz a Lícia Guzmão. Ah, a Liz é minha comadre, me acompanha há mais de 20 anos. Somos parceiras de vida. E o Gilson, excelente live, parabéns. Aê, lá da faculdade, que máximo. Gilson, você tem Veteranos, 3 filhos já, hein? Uau! tem 3 filhos, adultos já quase, né, ou já são. O pessoal produz rápido, né, Marcelo? É, legal. Mas aí eu queria te perguntar, Carol, a respeito aí dessa sua história. Manda um beijo para sua mãe, diz a Márcia Fajardo. Vou mandar. Legal. A respeito dessa história fantástica aí que você nos resumiu, né? Não é fácil resumir realmente 20 anos, mais de 20 anos de trajetória em pouco tempo, né? E só antes de eu passar, Gabriela Jardon, que também já tinha mandado uns alôs, falou: muito incrível ver minha irmã desse ângulo. Minha super irmã, minha grande, grande, grande amiga e tá morando em Portugal, tá fazendo um doutorado lá, eu tô morrendo de saudade. Ai, ai, ai. Não gosto nem de falar, Marcelo, que eu me emociono. Legal, legal. A emoção faz parte também. Mariane Debris manda novamente um parabéns aí para nossa convidada. Excelente live. Mas, enfim, só umas breves considerações, né, antes de Claro. devolver a palavra para a nossa querida Carol Jardon, que ela, como bem disse, resumiu aí 20 anos, né? Uma trajetória riquíssima que começou quando ela tinha 19 anos apenas, ainda na faculdade, no segundo semestre da Católica, e Foi. já pegando os famosos pescoções aí de redação de jornal, né? Que é quando a coisa vira à noite aí, nos Adorava, fechamentos, adorava, né? adorava. E depois internet, sites, DCI, TVs. Eu queria justamente te perguntar um pouco sobre você pegou o começo do jornalismo, né? Praticamente o começo ali do jornalismo. O jornalismo na internet ainda engatinhava, primeiro como estagiária no IG, né? Onde você disse que foi levada pela saudosa Cristiana Lobo, né? E depois no Panorama Brasil, também G1, né? Aí já uma estrutura, uma grande estrutura, né? Queria saber um pouco de você, o que que você lembra aí desse começo aí de internet? Você chegou a falar um pouco para a gente, né? Mas das dificuldades, mas também da estrutura, né? Imagino que não devia ser fácil, já não deve ser hoje, mas imagina quando era internet de escada, né? Nossa, uma loucura. Para a gente transmitir matéria era assim, parto. Eu roubei linha telefônica de várias pessoas durante muito tempo, né? Porque os grandes jornais, nos comitês de imprensa, eles tinham as linhas telefônicas instaladas. O que a gente geralmente fazia, Marcelo? A gente escrevia a matéria no Word normal, num laptop bem antigo e tal, e depois a gente, na hora de transmitir a matéria, que a gente colocava o cabo e discava. Aí, mandava. Mas era assim, hoje, com essa facilidade que a gente tem, a Lisa tá falando aqui, né? A gente passava a matéria pelo telefone, ou pelo telefone. Era assim, era um improviso total, né? A Lisa foi muitos anos da CBN. Incrível. Sim. E aí, eu peguei esses primeiros passos da internet, né? As pessoas ainda não comentavam assim, eu li em tal site, né? Ainda era muito jornal papel, né? Aquela coisa de abrir o jornal e ler no dia seguinte. Mas estava começando, os e-mails estavam começando a ser uma grande arma de divulgação, né? Então a gente recebia os mails, a gente ficava sabendo de algumas pautas por e-mail, mas uma coisa muito, 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 muito inicial, sabe? Eu lembro que o IG, ele era um boom, mas ele era um boom em São Paulo, né? Então, alguns sites nessa época eram mais acessados em São Paulo, né? O UOL, né? Então, o Estadão.
né? Era uma coisa mais assim, complementar do jornal, ou então uma reprodução do jornal do dia no site, né? Mas as pessoas não tinham internet no celular. Eu acho que, assim, com a chegada da internet no celular, a coisa desandou, né? Porque aí você não precisava abrir um laptop, ter um laptop, conectar um laptop, abrir um site e ler a notícia, né? Então, quando a coisa começou realmente a vir para a palma da mão, eu acho que aí não tinha para ninguém, né? Eu ainda não... no G1 já era um pouco mais assim, a gente já tinha smartphones no G1, né? Eu lembro que o meu primeiro smartphone pessoal foi lá. Então, a gente já conseguia ver as notícias pelo smartphone, mas com uma conexão ruim. Mas como a gente não sabia o que estava de bom por vir, a gente achava aquilo ótimo. O G1 foi um boom. O G1 foi um boom, com certeza. Até porque tinha a força do Grupo Globo, né? Claro. Né? Então, ele tinha uma infra enorme, ele tinha um orçamento gigantesco e começou a reproduzir os produtos dele no site do G1, né? Então, as pessoas perdiam o Fantástico, podiam ir lá assistir de novo. Muito, muito ruim ainda, demorava para carregar, aquela confusão toda, poucas matérias iam, não iam na íntegra. Mas eu acompanhei A Lisa até trabalhou comigo no G1 também. A gente, muito mais preocupado na época, que eu acho que hoje não é a grande preocupação, em dar primeiro a notícia, né? Hoje, se você abre o Estadão, a Folha, o G1, a manchete dos três são iguais, praticamente, né? Na minha época, a gente tinha que sair na frente. A gente tinha que dar primeiro, de qualquer jeito. Então, o Supremo votou tal coisa, a gente, pá, 3-2, não sei o quê, 11 assim, dava o placar e depois explicava a matéria. Então, a gente começou a ter essas headlines, né? Assim, a gente nem precisava explicar muito o que tinha sido. A gente precisava dar o lead. Vamos lá, né? Congresso aprovou tal lei agora. Tinha três linhas e depois a gente explica. Que é o que continua até hoje, Marcelo. Assim, eu custo acreditar que hoje uma pessoa que abre um site lê uma matéria inteira. Eu custo acreditar. Eu acho que hoje, pela nossa impulsividade, pela nossa ansiedade, né? Por querer entrar em tanta coisa, a gente só vai ali no rapidinho para saber mais ou menos o que é. Tanto é que quando a gente vai na rua e vê alguém comentando alguma matéria, você vê que a pessoa não tem informação inteira. A pessoa tem uma informação truncada ali. Então, eu acho que a internet veio para trazer essa rapidez de informação, né? Hoje, dá 2 minutos que uma matéria está no ar, nesses sites mais buscados, a gente já está comentando. Você viu? Fulano morreu, ciclano, né? Principalmente tragédia, né? Tragédia é o que dá notícia hoje em dia também. Então, assim, mas o aprofundamento da notícia ficou em segundo plano. Infelizmente, né? Hoje, quem lê uma notícia inteira ou vai para um colunista, uma análise, um painel da Folha, são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, né? A gente recebe tudo no celular, né? E vai só... Você vê, o Twitter veio para botar tudo em 140 caracteres, né? Então, assim, a gente também tem que entrar nessa dança como jornalista, entendeu? A gente não pode ficar achando que a gente vai escrever uma matéria de 80 parágrafos, a pessoa vai ler. Não vai, né? Infelizmente não vai. Eu acho que a gente tem que seguir o fluxo do que o jornalismo se transformou, né? Não sabotando as nossas crenças, mas a gente tem que se modernizar. Quando eu fui agora para a Agência Brasília, eu tive que lidar com muita gente mais nova do que eu. Principalmente essas questões de redes sociais, né? E aí foi um choque. Um choque bom, mas foi um choque, né? Porque você vê assim, né? Que o importante está ali.
Daqui a 10 minutos, aquilo ali já foi. Agora a gente está em outra coisa, né? Mesmo trabalhando em sites de notícia, eu nunca trabalhei diretamente com redes sociais, né? E hoje são as redes sociais que fazem. A pessoa vê um TikTok, a pessoa abre o Instagram, a pessoa... e é isso, o mundo vai movimentando, né? Mas aí você me perguntou outra coisa também. Ah, que eu estava nos Não, primórdios da internet. Sim, estava. Eu sou a Jurássica da internet. não, era isso, legal. Bacana mesmo saber que você pegou esse período, né, de coisa estava começando, né, internet de escada e hoje a revolução, né, você vê em menos de 2 décadas, ou cerca de 2 décadas, o negócio já, WhatsApp, né, já é uma revolução, né, porque você falou, É, você tinha que passar pelo telefone. Hoje você faz tudo, e não só no jornalismo, na sua vida você faz tantas coisas por WhatsApp, né, ajuda muito médico, consulta, nossa. tudo. Eu acho que, assim, eu acho que o WhatsApp veio para fazer tudo. Não tem nada que ele não faça, né? E, e, e aí é isso. As pessoas recebem as fake news, as news e tudo pelo WhatsApp e vai morrendo igual o dia acaba. O dia acaba, amanhã é outro dia. O que você falou ontem já nem sei. Hoje é outro dia. Eu sinto muito isso, entendeu? Mas não me sinto viúva, não me sinto. Eu sinto que a gente tem que surfar na onda que está vindo. É difícil para a gente que já passou dos 40 acompanhar, mas não dá mais para a gente viver como a gente achava que o jornalismo era de 10 anos atrás. Não dá. Isso aí não tem mais a menor condição. A gente tem que se atualizar mesmo, né? E tem que saber que o que passou, passou, amanhã é outro dia. E vamos nessa. Hoje em dia tem muita errata, né? As pessoas, antigamente, na nossa época, dar uma errata era um negócio assim, era fim do mundo, né? Hoje não, hoje você dá uma manchete, daqui a pouco você conserta, você entra lá, você troca, a informação não era bem assim, o número não era esse. E aí, porque o mundo tá dinâmico, entendeu? Então, você vai na velocidade da coisa. Perdemos com isso? Perdemos. Acho que não existe nenhum processo no jornalismo em que a gente não perca alguma coisa que era sensacional no passado. Eu acho que a gente perde, sim. A gente perde qualidade na apuração, a gente perde aprofundar naquela notícia, né? Trazer talvez uma memória, uma coisa correlata, mas não tem como mais nadar contra essa maré. A Dani Mendes está perguntando, mais ganhos que perdas? Não sei. Eu acho que pra gente que é mais velha, a gente ainda sente uma certa nostalgiazinha. Mas para quem é mais Ah, novo, não, Dani. Acho que a pessoa vai tocando. é, assim o mundo vai mudando, né? Até acho que o Fred Cesarino, é o nome dele, comentou que o estagiário dele sempre perguntou para ele, né, se ele ainda lê portal de notícias, como se fosse uma coisa do passado. Ele comentou isso Pois agora. é. Fred é meu amigo de infância também, lá da 116 Norte. Mora em Manaus. Legal, legal. E a outra coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, que como você tem essa experiência grande com TV pública, né? Você passou pela TV Justiça, pela TV Câmara, um grande tempo também na TV Brasil, né? Na EBC. É, enfim, como é que você vê a importância, o papel das televisões públicas no Brasil? As televisões públicas ou ligadas a governos e tal, há críticas, né? Algumas pessoas criticam, inclusive jornalistas, né, da imprensa, de que às vezes as TVs públicas são chapa branca. O que você acha? Como você vê a importância das TVs, desse tipo de emissora com esse perfil
no nosso país? Olha, Marcelo, eu passei por três, né? Agora eu estou numa Câmara, TV Brasil, que foi minha maior permanência, TV Justiça, né? Eu acho que essas instituições foram muito necessárias de serem criadas realmente para que a população pudesse entender o que elas fazem, né? Você imagina hoje um Senado, uma Câmara, um Supremo, sem transmitir o que eles fazem, as pessoas não iam nunca saber, né? Eu acho importantíssimo esse trabalho que é feito, né? Você hoje, você quer assistir uma sessão, você liga a TV e você assiste, né? O que eu acho que o jornalismo dentro dessas TVs públicas tem que fazer é traduzir, né? O legislativo, é traduzir o executivo, é traduzir o judiciário. Porque realmente o jeito que eles falam, o jeito que uma sessão é conduzida, o jeito que as coisas são transmitidas, ainda é muito estranho, né? Para o nosso público, digamos assim. Infelizmente, eu tenho um exemplo muito interessante da TV Câmara para dar. A TV Câmara passou 10 anos se perguntando o que o telespectador gostava de ver na TV Câmara. E aí, a TV Câmara sempre achou que o plenário fosse um tédio, né? Porque realmente é confuso, né? Muita gente. E encheu a programação dela de programas para decifrar os acontecimentos do Congresso, entendeu? Então, tinha um programa para explicar o que era um projeto de lei, tinha programa para explicar o que era uma medida provisória, né? Para dar aquela sustância para o telespectador, para ele conseguir realmente acompanhar a atividade legislativa. E quando eu estava lá, houve o resultado dessa pesquisa, que foi feita seríssima pelo IBGE, se não me engano. Enfim, algo bem, bem forte. Entrevistou alguns telespectadores da Câmara e a grande maioria gostava de ver o plenário. O que se julgava ser a coisa mais tediosa da programação, né? Então, assim, a gente tenta buscar nessas TVs públicas, eu acho que realmente traduzir isso para o telespectador, o que é bem difícil. Acho que o Supremo ainda está caminhando muito lento. Acho que a Câmara deu um boom, o Senado também. Mas, assim, o juridiquês é muito mais complicado, né? Mas é bom a pessoa saber quem são aqueles 11, o que eles ficam fazendo lá, né? Acho isso muito importante. Agora, isso atinge muita gente? Não sei, né? Na TV, na EBC, eu tive muita essa experiência com programas, né? O Sem Censura, que é fantástico, né? Eu cresci assistindo Sem Censura, né? O Sem Censura, que é muito fantástico. A programação infantil da TV Brasil, principalmente depois que a Globo passou a não ter mais nenhuma programação infantil matutina, quer dizer, nem vespertina, nem noturna, né? Nunca mais. A Globo acabou com isso. Era muito assistido os programas infantis, né? Mas o que eu acho que atinge mesmo, assim, o mais longe que você possa imaginar ainda é rádio. Rádio eu ainda acho que é muito forte naqueles lugares que a gente nem imagina como é que uma comunicação chega. Na TV Brasil, a gente tem a Rádio Amazônica, que ganhou prêmios e prêmios e prêmios na EBC, né? Prêmios e prêmios e prêmios. As pessoas utilizam a rádio como serviço. Se eu quero mandar um recado para você, Marcelo, eu mando pela rádio. Lá nos Cafundós do Norte, entendeu? Então, ainda tem um serviço muito grande a rádio. Porque para você ter um rádio é muito simples. Para você já ter uma TV é mais complicado.
né? Tem que ter uma parabólica e tal, e pá. Rádio não, o rádio ainda é muito usado nesses pequenos vilarejos, nessas pessoas que realmente não têm acesso a muita coisa. Então, acho que a função, e o Senado tem Rádio Senado, a Câmara tem Rádio Câmara, a TV Justiça tem Rádio Justiça, e a EBC tem a Voz do Brasil, aquilo tudo que a gente conhece daquela infraestrutura maravilhosa. Então, assim, da parte da TV, que foi o que eu mais vivi, quer dizer, que foi a única coisa que eu vivi, eu acho que a gente atinge um bom público e a gente dá uma transformada nesse linguajar mais complicado. Então, eu acho que o serviço público dessas TVs são muito importantes mesmo. Eu acho que a gente consegue atingir uma camada aí que não sabe nem o que é um plenário, não sabe por que tem 513 lá, por que tem 81 no outro canto, o que um Senado faz, o que uma Câmara faz, o que um Supremo faz. Acho que ainda falta a gente destrinchar aquela coisa, mas eu acho que é um serviço muito bem feito. Bacana, com certeza são muito importantes, né? Enfim, por essa questão do jornalismo, né? Basta a gente lembrar recentemente da CPI da Covid, que era transmitida pela TV Senado, e toda a imprensa brasileira estava de olho ali, ligada ali e retransmitindo, né, pela internet, pelas TVs, as sessões, né? Sessões também de julgamentos importantes do STF, sessões da Câmara, né? Muito importante mesmo isso que você falou. TV Senado ganhou um prêmio do YouTube, né? Com 1 milhão de inscritos, né? Para assistir. Foi um marco na TV. Foi um marco. Então, hoje Certo. a gente ainda tem essas ferramentas, né? Se você, você não precisa só transmitir o plenário, que é soberano sobre qualquer programação. Você pode ir pelos canais do YouTube e ter todas as suas comissões. O Senado tem todas as suas comissões hoje ligadas no YouTube. Acredito que a Câmara também. Então, vai diversificando. Isso aproxima, né, esses poderes, né, os três poderes do cidadão, né, porque a questão da cidadania, do exercício da cidadania, de fiscalizar, de acompanhar, né, de às vezes não Exatamente. deixar as coisas ficarem acontecendo por debaixo dos panos, né. Legal demais mesmo. E também essa parte que você falou, cultural, que é muito importante, que todas as TVs públicas, inclusive as TVs da Câmara e do Senado e do STF também tem, né, de programas dedicados à cultura, à literatura, à artes, à música, uma série de coisas, né? TV Brasil nem se fala, TV Cultura de São Paulo, né, que tem, você falou dos programas infantis, Castelo rá tim que é emblemático, o programa Roda Viva, né, que é um programa aí que já tem mais de 30 anos, né? Nossa, O Inês programa Brasil é é. maravilhoso, maravilhoso. É isso que a minha amiga está falando, né? É você dar visibilidade aos temas que passam pela imprensa, né? Digamos assim, a imprensa maior, digamos assim, Uhum, porque não tem tempo de aprofundar, não tem tempo de dar, o jornal é curto, tem outros interesses, enfim. uhum, Aí você. é. Programas de música, né? Tem muitos programas de música que dão espaço para artistas independentes, né? TV Senado, TV Câmara, TV Cultura, TV Brasil, etc. Na Bacana TV demais Câmara, mesmo. na TV Câmara, um programa de não sei o que, caipira, roda caipira, era super assistido. Só de moda de viola, entendeu? Assim, é isso. A gente acha que o nosso mundo que a gente vive é o nosso mundo que a gente vive, que é que a pessoa quer ver na TV, às vezes não, entendeu? Então, Uhum. certos produtos a gente se surpreende que fazem muito sucesso. Com certeza. Até a Erika Santos também fez um comentário aí concordando com o que você falou sobre o rádio. Ah, foi minha Legal. estagiária. Foi minha estagiária. Legal, Érica. E na TV Senado, você foi para lá faz pouco tempo. Que tipo de programas que você está dirigindo lá? Você está na direção de programas, né? E, Marcelo, ainda tô super no início. Eu fui para cuidar da parte das transmissões ao vivo. Como eu te falei, o Senado hoje não se limita a ter só o canal na TV com a programação do plenário, que é soberana sobre qualquer outra atividade legislativa que esteja acontecendo, né? Abrir o trabalho no plenário, cai tudo e fica lá só com o plenário.
Hoje, todas as comissões têm canal no YouTube. Toda a transmissão, quando está acontecendo. A CPI eu não estava lá, mas a CPI foi um marco de transmissão ao vivo, com entrevistas depois da CPI, com os representantes, com as pessoas importantes que tiveram ali. Então, hoje a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, o presidente do Senado sai da presidência, dá uma entrevista, a gente está lá, a gente grava, a gente corta, a gente edita e joga no YouTube, ou então joga ao vivo, para quem quiser pegar. Hoje não tem mais essa história de, meu Deus, me ajuda, perdi a sonora do fulano. Não tem. Hoje todo mundo transmite ao vivo qualquer coisa, entendeu? E aí a TV Senado está se ajustando, né? Nesse novo formato de... Bom, você quer ver a CCJ? Você clica aqui. Você quer ver Comissão Mista de Orçamento? Você vai clicar aqui e você vai ter ela ao vivo. Então, eu fui para lá com outras pessoas. Minha equipe tem mais 10 pessoas. Eu sou a 11ª. Para fazer esse tipo de transmissão de qualidade, de visibilidade, né? Então, a gente toma conta de tudo, desde a pauta que nasce lá no gabinete do senador X, que vai apresentar o seu projeto de lei na comissão Y, e que ele vai ser votado, e que aí vai ter o... Entendeu? A gente amarra tudo. Mas eu tô lá só há 2 semanas. Para mim tá um desafio enorme e muito legal, apesar de remoto. Que eu entrei na pandemia agora, né, Marcelo? Porque eu não tive remoto no GDF. Então as pessoas estão há 2 anos no remoto e eu comecei tem 2 semanas. Então eu tô me adaptando, assim. Montei um escritório aqui em casa, né, cheio de coisa, para ver se eu entro nessa onda aí. Com certeza vai entrar. Legal, tá certo. E agora vamos falar de outro assunto, né? Falamos bastante de. Você falou bastante do seu trabalho jornalístico, mas eu sei que você tem uma paixão também pelos animais. Quem segue seu Instagram vê lá que você está sempre postando fotos de bichinhos e fazendo um trabalho muito bacana, que é incentivando a adoção, posta foto de gatinhos, de cachorros que estão precisando ser adotados, de abrigos, muito bacana mesmo. Inclusive, eu estava ouvindo alguém aí, era um gato que estava aí perto de você? É o meu gato mais velho, Peixoto. Ele chama Peixoto. Que legal, que bacana, Peixoto. E quantos bichos você tem? Eu tenho só o Peixoto e o Tigrinho, que é o irmão dele, que veio 1 ano depois. Aham. Marcelo, essa minha paixão por bicho vem assim desde pequena, sempre gostei muito, mas sempre respeitei muito o espaço que eu tenho para ter um bicho. Então, assim, eu nunca morei numa casa, então eu nunca tive muito bicho. Mas eu era daquela criança que pedia um elefante pro meu pai de presente, entendeu? E eu queria o elefante de qualquer maneira. Sempre fui muito ligada em bicho. Tive um papagaio por 28 anos. Mas aí, depois de adulta, sempre respeitei ou o espaço que eu morava ou com quem eu morava que não queria que eu tivesse um bicho. Essa minha paixão por bicho ganhou forma nessa questão mais ativa, digamos assim, para ajudar de um tempo para cá. Quando eu percebi que eu poderia mobilizar poucas pessoas mais íntimas, para me ajudarem em coisas que aconteciam em relações aos bichos, falei, poxa, eu acho que eu tenho uma voz que atinge o meu objetivo. Então, assim, eu ajudei uma cachorra atropelada. A conta do veterinário deu R$ 700. Falei, pô, vou fazer uma vaquinha. Fiz, arrecadei, paguei, beleza, a cachorra tá ótima. Então foram coisas pontuais, assim. Ter gato não foi uma coisa que, digamos, eu sempre quis. Aconteceu. É o que eu digo, gato nas nossas vidas acontece.
né? É muito difícil aquela criança que você conhece que fala assim, ah, eu quero ter um gato. Hoje em dia tá mais comum, mas geralmente eu quero ter um cachorro, né? O gato ou ele geralmente aparece na sua casa, ou ele aparece debaixo do seu carro, dentro do motor do seu carro, ou ele é abandonado e você acha, essas coisas, né? Gato é uma coisa mais específica. E comigo foi assim. Um amigo meu teve que viajar de emergência para o exterior e falou: Meu Deus do céu, com quem que eu vou deixar minha gata? Acabou que ela ficou comigo por 15 dias e eu falei: Olha, eu não sou muito chegada a gato, não, viu? Mas eu cuido. E aí, cuidei como ninguém e me apaixonei como ninguém. E aí, isso tem 4 anos só, viu, Marcelo? Não faz muito tempo, não. E aí, aí adotei o Peixoto num abrigo. E depois o meu outro gatinho, que é o Tigrinho, a minha irmã achou ele no meio da rua e eu fiquei. Mas eu respeito o meu limite. Eu acho que 2 está muito bom. Uhum, Pelo meu espaço emocional de dar conta deles, né? uhum. Mas essa coisa de ajudar começou de um tempo para cá, realmente, quando eu vi que eu posso chamar as pessoas para me ajudarem, né? E aí eu também faço parte de um grupo de um outro lugar que eu morava antes daqui, da Asa Norte, que é são umas gateiras super animadas. E aí eu ajudo na divulgação, ajudo com grana, doação, um monte de coisa. Mas sobre essa questão de bicho, a minha grande questão é a castração, sabe, Marcelo? Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir diminuir a população de bichos na rua se não houver uma política mais voltada para a castração, né? Eu estava vendo aqui os números para falar nessa live. São assim, houve um aumento muito grande de adoções na pandemia, né? Muito. Foi, segundo algumas ONGs aqui, 60%. 50% de aumento nas adoções, mas 60% de abandono. Que as pessoas ficaram sem grana, e aí, primeira coisa que elas descartam é bicho também, né? E as pessoas de baixa renda, elas até se comovem com o bicho que aparece, resgatam e tal, mas elas depois não têm dinheiro para cuidar. Tá muito caro cuidar de bicho também. Né? Levar no veterinário hoje, você não sai com menos de uma conta de R$ 300 por baixo. Castração em Brasília, barata, tá 180. É. Entendeu? O governo o governo local tem um programa que chama o Castramóvel, que vai nas cidades satélite, quer dizer, regiões administrativas, faz a inscrição, você vai lá e você tem direito a 2 ou 3 bichos para castrar. Mas é burocrático, é difícil, tem que entrar no site, o site cai, aquelas confusões que a gente sabe que existem, né? Tem o hospital veterinário que, ó, melhorou muito o atendimento, mas não dá conta do fluxo. Então, assim, se você disser hoje, Carol, o que, que você gostaria que acontecesse? Cara, eu gostaria que as faculdades de medicina veterinária se empenhassem mais nesse assunto da castração. Como? Ah, não sei. Formandos. Vocês precisam atingir X castrações gratuitas até o dia de se formarem. Para poderem se formar. Castração é uma coisa que você deve aprender no segundo semestre. É básico. Eu tô falando de gato e cachorro, basicamente, né? Hoje o IBGE, eu estava pesquisando, o IBGE dá que nós temos 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. É gente, é bicho pra caceta. Entendeu? E aí, se você não castra, principalmente gato que sai e volta, né? Que mora em casa, ele de 4 em 4 meses tá grávida. Né? Então, assim, aí tem 6, 8, 10. Então, assim, eu acho que principalmente as universidades particulares e públicas deveriam fazer ou convênios com clínicas veterinárias ou praticar a castração gratuita como forma de incentivar um formando,
né? Você não tem atendimento grátis quando você está fazendo direito? Você não vai lá para o escritório modelo atender a Uhum. população carente que não tem como chegar no advogado? Você não tem dentista que faz isso? Você não tem médico que faz isso? Vamos colocar para jogo o veterinário, entendeu? Porque é simples, é uma cirurgia simples, não é uma coisa complicada. Só que hoje, o mais barato que você acha em Brasília, e eu pesquiso loucamente, é R$ 120 o macho, 180 a fêmea. Ainda tem que comprar roupinha depois para botar na fêmea, tem que passar um remedinho e tal. Então, assim, hoje, para uma pessoa que está passando necessidade nesse país dificílimo que a gente vive, ela não vai gastar R$ 250 numa castração completa com o bicho da casa dela. Aí, tudo bem, vieram penalidades mais fortes, né? Agora, final do ano passado, né? Você pega mais tempo de cadeia, paga uma multa maior e tal. Tudo bem, acho isso ótimo, acho maravilhoso, acho que tem que a questão do maus tratos que eu tô falando, né? Tem que botar mesmo para quebrar nessa área. Mas a gente também, assim, a questão do abandono é muito difícil. Você vê, todos os dias clínicas veterinárias recebem caixas e caixas de papelão com gato e cachorro dentro. Né? Porque você tem um cachorro, ele pare, são 8, você não tem o que fazer, cara. Então, eu trabalho muito com essa questão da divulgação. Eu queria ter um Instagram bombando, igual a Luísa Mel, né? 60 mil pessoas no meu Instagram para me ajudarem. Mas acho que o pouco que eu tento fazer funciona. Eu fui para o Piauí passar férias, conheci uma moça sensacional que cuida de bichos lá. Arrecadei R$ 1.000 para ela no meu aniversário. Tipo, ó, não me dá nada não. Me dá o que você puder para... Por quê? Porque ela ama bicho, as pessoas jogam, Marcelo, gato pelo muro da casa dela para ela cuidar. Jogam. E ela não tem dinheiro, ela é uma simples esposa de mestre de obras. Então eu falei, olha, eu vou fazer meu aniversário em janeiro, vou arrecadar uma grana e vou te mandar. Mandei R$ 1.000 para ela. Lá no Piauí, a castração é 80. Já dá uns 10 gatos, vamos supor, né? É a Miriam. Diz que ela tá me ouvindo lá. Miriam, meu Ah, que amor. legal, Miriam. Miriam do abrigo, que cuida dos bichos. Miriam, na verdade, é cearense, né, Aham. Miriam? É isso, Marcelo. Então, assim, eu acho que o pouco que a Parabéns, gente... Miriam. Parabéns mesmo. Hoje em dia ela deve estar com uns 20 gatos lá. Mas a gente está indo, né, Miriam? Vou te ajudando. Nossa, E você vai me tem, ajudando e a gente vai se ajudando. tem mais que eu aqui. Quanto você tá, Marcelo? Aqui são 4 cachorros, Ah, 9 gatos. E eu ainda alimento, acho que uns 13 gatos da rua. Que tem os gatos da rua, infelizmente não tem como pegar todos, mas eu alimento, eu ajudo, boto comida para eles aí, enfim. Mas são nove, lá no 9 da Buriti, casa. eu fiquei 3. Eu tô até hoje alimentando 2 que tem lá, um branco e um preto. Ah, Ó, a Miriam tem não- 23 gatos e 10 cachorros. Nossa, que bacana, hein? Parabéns. Mas Muito é isso, legal. Marcelo. Eu acho assim que eu gostaria de pegar essa linha da castração. Porque eu acho que é o único jeito da gente dar uma diminuída. Entendeu? Um problema sério, zoonoses. Zoonoses não resgata bicho, cara. Só se ele estiver doente. Aí eu te pergunto, você liga pra zoonose, fala que tem um cachorro aqui, lascado. Ele pergunta, tá doente? Pô, sei lá, tá aqui. Não sei se tá doente. Pode estar com a doença do carrapato, eu não sei. Pode estar com uma É, sinomose, eu Felve. não... Uma sinomose, eu não sei. Então eles não resgatam mais. É. Eles só resgatam aqueles que estão muito doentes. E são poucos, eles têm um espaço restrito lá. Então, o que, que a gente tem que ajudar? Esses abrigos, né? Uhum. E aí, esse grupo que eu tenho, dessas gateiras que são muito mais ferozes do que eu nesse assunto, eu sou boa para arrecadar, elas são boas para executar.
Elas me dizem, Carol, os lares temporários estão terríveis, estão lotados, né? As pessoas, aí elas pegam, às vezes, deixam no banheiro da casa, mas aí ela já tem 2 gatos, aí os 2 gatos ficam chateados, aí dá aquela confusão. Porque gato não é igual cachorro, que às vezes você coloca dentro de casa e fica de boa, né? Pau quebra, né? O pau quebra, o pau quebra. Então, assim, eu gostaria que as pessoas abrissem mais o coração. Eu sei que nosso país tem outras necessidades muito, muito piores, mas quem gosta, ajuda. E abrir também o coração para essa questão de adotar. Ninguém é obrigado a adotar, mas quando a gente adotar, vamos adotar direitinho, vamos adotar com responsabilidade, né? Não vamos jogar na rua quando der errado. Né? As pessoas hoje em dia, o cachorro late uma noite, já abre a porta e vai embora. Entendeu? Não é assim, né? Vamos ter uma paciênciazinha aí. E eu espero fazer várias organizações para a gente arrecadar dinheiro o máximo possível. E quem puder, faz esse ano todinho, nos aniversários, gente, arrecadação de dinheiro para castração. Acho que seria uma boa. Legal, legal, excelente ideia, assim, muito bacana, Carol. E você levanta questões importantes da castração. Deveria ser uma política pública mais efetiva, né? Uhum. Claro, óbvio. E Eu acho Uhum, que as faculdades têm que entrar nessa com a gente, entendeu? uhum. Essa ideia é muito boa que você deu de colocar os veterinários para fazer esse serviço social, né? Esse serviço público, né? Bacana, muito boa ideia. Tem que prestar serviço, Nem que sejam só as públicas, né? Não vamos nem botar as particulares aí, mas vamos devolver, né? O que está sendo investido em você, né? Bora devolver. Particulares também, acho que não custa, né? Enfim, não custa mesmo. É bacana demais, Carol. E, enfim, é legal ver pessoas como você fala, olha, eu faço o que eu passo, perdão, faço o que eu posso, mas o que você pode, você faz muito, faz muito só de ajudar, divulgar, de contribuir com instituições. Aquela cachorra foi adotada, a cachorra que foi atropelada? Foi. Essa Ah, que primeira que eu bom. arrecadei R$ 700? Foi. Não, Não. a cachorra. A Teve de uma que foi 700. atropelada, né? Essa que Você foi falou. atropelada, ela mora com um morador de rua aqui perto da minha Ah, casa. Ela uhum. pariu 8 há uns 2 anos, 1 ano e meio. Eu descobri pelo choro, peguei os 8 com ela, levei para casa de uma grande amiga minha, Dani, e da esposa dela, Leila. Cuidamos de toda a ninhada, foi uma confusão dos diabos. Já estávamos na pandemia, eu acho. Já estávamos na pandemia. E conseguimos adotar, botar para adoção todos os que nasceram. A minha amiga e a esposa dela ficaram com 2. Mas a cachorra mora com o mendigo até hoje, mas está castrada. Que bom, que bom. E mora com mendigo, mas a gente vê que tem muitos moradores de rua que cuidam e cuidam bem, cuidam de muitos animais às vezes. Você estava falando isso, enfim, a gente sabe, como você falou, das necessidades, às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes tem gente que está perdendo até onde morar e abandona, mas e os moradores de rua? E tem gente que abandona e não abandona por questão financeira, abandona porque o animal ficou velho, não sei o quê, não quer cuidar, adoeceu, ou latiu, não sei o quê. E o morador de rua ali que cuida às vezes de vários animais, né? Enfim, que sirva é um exemplo, são exemplos, com Sim, certeza, de amor, aqui né? na minha quadra passam vários. Esse próprio que eu consegui pegar a cachorra dele, castrar, ele mora muito na minha frente do meu bloco aqui. Eu moro aqui há 2 anos só e desde o primeiro dia que eu me mudei, eu vi. Já ajudei tudo que eu pude a ele. Hoje eu ajudo mais a cachorra, porque ele é um pouco complicado e por questões pessoais eu não quero muita intimidade também, porque ele já Uhum. andou aprontando aqui debaixo do meu prédio, mas tudo bem. Mas a gente conversou e a gente se entendeu. Mas foi isso.
Aí eu consegui pelo menos castrar a Mel. Ela chama Mel. Pelo menos, porque ela não vai ter Uhum, mais filho nenhum aqui na minha frente, entendeu? uhum. Bacana. E é muito bom ver pessoas que fazem alguma coisa como você, que se importam, que se incomodam, né? É, eu lembro que, porque, por exemplo, é importante dizer, você falou dessa questão da lei dos maus tratos, né, que foi, inclusive, é, o Congresso aprovou e o É, presidente lá ela foi mais, tá sendo mais dura, né? está sendo mais dura, o presidente, inclusive, sancionou, enfim. E em Brasília também tem uma lei que diz que você pode, inclusive é lei que é permitido alimentar e cuidar de animais de rua, porque tem gente que não gosta, né? Às vezes você começa a ajudar a alimentar. Eu lembro que eu morava num condomínio aqui em Brasília, e eu tenho uma gatinha que, inclusive, uma dessas 9 eu peguei lá. Depois eu mudei, ela veio comigo, tinham outros lá, e eu ali me comecei a dar comida e tal. E é lei em Brasília, é lei. Se você estiver alimentando, pelo menos eu não sei outros estados, mas eu digo onde eu moro, né? Brasília, onde você também mora, é lei. Ninguém pode impedir você de alimentar o animal de rua. É permitido, a lei distrital. E aí vem um vizinho que, inclusive, enfim, não quero entrar em questões políticas e tal, mas ele posava de progressista, de esquerda, de não sei o quê, Sei bem, sei fazia, bem. batia panela e tudo contra, enfim, esse governo aí, não vou ficar falando muito de política. Aí ele viu que eu estava alimentando os gatos e ele veio um dia pedir, olha, eu queria te pedir para você não parar de alimentar e tal. Eu falei, ué, por quê? Aí ele falou, não, porque fica juntando, não sei o que. Eu falei, não, você não tem o direito de me pedir isso. Aí ele virou e falou assim, tá bom, se você não quer colaborar. Eu falei, não, não vou colaborar mesmo não, você não tem o direito de me pedir isso, porque eu alimento se eu quiser, eu posso alimentar, o condomínio permite, a lei permite e tal. Mas você vê, o cara que poderia. Aí depois ele começou. Eu tinha os gatos da minha casa, lá da nossa casa que a gente morava, e ele começou a inventar que os gatos lá de casa estavam indo para casa dele fazer cocô no telhado, ficava me enchendo o saco, me mandava uns áudios desaforados de manhã, mandando eu limpar a casa dele, comprar produto, porque meus gatos estavam fazendo xixi. Era mentira, não eram os gatos de casa, eram os gatos da rua. Às vezes nem se sabe se lá se realmente eram os gatos da rua ou se era saruê, pombo, porque é uma área que tem muito animal, inclusive animal silvestre, É, circula. Aí ele inventava que o cocô era dos meus gatos. Por quê? Porque, na verdade, ele queria que eu parasse de alimentar os animais da rua e ficava inventando isso para encher o saco. Aí ele, vou te mandar a foto dos seus gatos. Ele mandava a foto, era o gato da rua. Nem... Aí uma hora ele parou de encher o saco, porque ele viu também que eu não parei. Mas você vê, tem pessoas que poderiam ajudar, por que não chega e fala, olha, vamos, tá tendo muito gato de rua, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos castrar e tal. Não, a pessoa só quer tirar o problema de perto dele. Inclusive, eu falei exatamente. para ele, olha, essa sua atitude, inclusive, me lembra a atitude de pessoas que não gostam de morador de rua. Tem um morador de rua ali embaixo do seu prédio e tal. Aí a pessoa, não, quero que tire. Ajudar mesmo não ajuda, mas ela não quer ver o problema, quer que jogue para longe, né? Enfim. Mas tudo isso para te dizer, parabéns aí pela sua Ah, iniciativa, porque obrigada. pessoas como você fazem a diferença, que Lá ao onde eu invés morava, ajudam, né? antes de eu me mudar para cá, a gente formou esse grupo de mulheres nesse outro lugar que eu morava, que era lá no CA, perto do shopping, em Guatemi. Por isso, porque o condomínio começou a notificar a gente. Não Aí a gente. pode. Né? Aí a gente se juntou, nós somos 6. E aí a gente bota para quebrar naquele CA, porque lá tem gato pra caramba abandonado. Tem, Mas a gente já infelizmente. tá conseguindo castrar muita gente, viu? Diminuiu muito. Legal, legal. É isso mesmo, Carol. É você fazer alguma coisa, enfim. E mesmo que você achar é pouco e tal, mas alguns gatos, alguns cachorros que você coloque para adotar, como eu vejo que você faz no seu Instagram, já faz uma diferença, ajudar a castrar. A Márcia está dizendo aqui a história de, não sei se vai dar para vocês verem, um paciente foi internado e o cachorro ficou na porta do hospital até que alguém cuidou dele e conseguiu Foi. levar o cachorro para ver o dono. Eu lembro. Ixi, principalmente cachorro faz muito isso, né? Fica na porta do hospital, entra dentro da ambulância, quando o morador de rua vai ser internado. Gente, é uma questão de empatia, não adianta, né? E eu quero que quem goste arregace as mangas, né? E porque tem que ter gente para gostar de bicho, tem que ter gente para gostar de criança abandonada,
Claro. tem que ter gente para gostar de vários segmentos que estão precisando da nossa ajuda. As coisas pioraram muito, né, de um tempo para cá, então eu acho que a gente tem que se unir mesmo. E tá dando certo, vamos nessa. Tem muita coisa para fazer, mas o pouquinho que a gente faz já melhora. Uhum. Com certeza, é isso mesmo. Uma coisa não exclui a outra também. Você ajudar um animal não quer dizer que você não possa ajudar uma pessoa. E Claro, vice-versa, né? Porque também tem esse discurso, as pessoas ficam tem tanta criança abandonada aí, e as pessoas ficam cuidando de gato, cachorro. E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas que falam isso, elas não cuidam nem dos animais e nem das pessoas, mas se exatamente. incomodam. Vamos arregaçar as mangas para o que a gente mais se identifica, com certeza, porque a gente faz melhor. Com certeza. Carol, e só para dar um rumo aqui para a nossa conversa de conclusão, mas eu queria aproveitar a sua presença também. Você tem visto recentemente algum filme, alguma série, já mudando de assunto aqui, que você gostou, você indicaria, assim, que você... Marcelo, por incrível que pareça, eu estou numa onda de séries sobre futebol. Olha só. Foi sugestão do Netflix, se não me engano, aquela do Neymar. Uhum. Deixa eu ver como é que é a vida desse menino. Aí vi a do Neymar. Aí depois veio a sugestão para ver a do Barcelona, que são os bastidores do Barcelona. E aí tem lá todas aquelas estrelas. Eu gosto de futebol, mas não sou uma aficionada, não. Mas eu acho que os bastidores são muito legais de assistir. Então, eu tô terminando do Barcelona e já me sugeriram, porque eles vão te sugerindo, né? E já me sugeriram a da esposa do Cristiano Ronaldo. Mas aí eu não sei como é que vai ser. Uhum. Mas eu gosto de séries assim, eu gosto de muito de documentário assim sobre esses bastidores, né? Filme, recentemente eu vi A Filha Perdida, que eu já tinha lido o livro, né, da Helena Ferrante. É um filme bem forte para questões de maternidade. Eu acho que eu tô nessa, assim. E livro, né? Eu vi que Uhum. você também pergunta para as pessoas de livro. Marcelo, eu morro de medo de morrer, né? Morro. Quem não E tem aí, medo, né? pois é, mas aí já que a parte espiritual e religiosa não consegui me confortar ainda nela, eu tô lendo os 3 livros de uma médica de São Paulo, Ana Cláudia Quintanilha, que é médica de cuidados paliativos. E aí ela traz esse conforto, né? Até porque ela trabalha com a morte todos os dias e essa passagem, e ela busca esse morrer melhor, digamos assim, né? E eu conheci ela porque ela fez o prefácio do livro do Gilberto de Menstein, que fez junto com a mulher dele antes de morrer. Ela cuidou dele no último ano, porque ela é médica da rede pública e da privada. E na privada eu acho que ela é do Sírio-Libanês. E ele se tratou no Sírio-Libanês. E aí no prefácio ela fala como foi a passagem dele. Eu falei, caramba, essa mulher é bacana, né? E aí fui pesquisar, ela tem 3 livros. E eu estou no 2º livro, que são as histórias dos pacientes dela, né? E ela é uma mulher interessantíssima, porque ela fez medicina na USP, passou super nova, um crânio de mulher, e chegou a abandonar a medicina um tempo, quase um ano, eu acho, porque não era compreendida pelos colegas de estudo de que ela queria tratar da morte e não da vida. Então, o primeiro livro dela, ela contando toda essa trajetória dela, por que ela foi atrás dessa questão do bem cuidar quando você morre ou vai morrer, né? Então é isso, eu tô nessa onda. Uhum. Legal, excelentes dicas. Carolina Jardon, eu queria te agradecer por essa live hoje, fantástica. Chegamos aí a 1h35 já, mais de 1h30 de live. Muito obrigado aí por essa Ah, live incrível Marcelo, que foi um você. prazer. Foi um prazerzão. Sempre gostei muito de você. Foi um super Obrigado convite. também. Massa, pô, foi muito bom aqui ficar ouvindo
as suas histórias, sobre a sua trajetória aí no jornalismo, todas as suas passagens aí pelos diversos segmentos aí do jornalismo, né? De redação de jornal, internet, televisão, muito bacana, excelente depoimento. E também é muito tocante também ouvir você falar sobre os animais, né, sobre essa sua paixão pelos bichos, e mais do que uma paixão, como você também contribui para que essas criaturinhas tenham, algumas delas consigam ter uma vida melhor, né, com a castração, ajudando pessoas que cuidam, né? Enfim, manda um abraço aí para quem é Peixoto e quem que é o outro? Tigrinho, Tigrinho e Peixoto. Tigrinho e Peixoto. Nossa, muito legal. E terminando aí com com belíssimas dicas aí de séries de futebol e também desses livros Esses livros da sobre médica Ana Cláudia Quintanilha, vale a pena, gente. Vale. Ah, e o último dela bacana. o último que eu não li ainda, mas serve para como envelhecer melhor. Porque ela fala muito isso, né? Que a gente tem que ter responsabilidade também como é que a gente vai chegar no fim. Porque o fim vai Uhum. chegar para todo mundo. Que o nosso esteja longe. Yes. Que o nosso esteja muito longe. Com certeza. O pessoal tá mandando, todo mundo mandando, a Daniela, a Márcia, todo mundo mandando aí parabéns aí para nossa convidada de hoje pelo belíssimo depoimento. Queria agradecer também a todas, Paula Ottoni, né? Paula Queria, Ottoni, minha grande amiga, que agora está morando em Belo Horizonte. Trabalhou comigo na EBC. Coisa mais linda do mundo. queria agradecer a todas as pessoas que entraram aí, né, ao longo dessa live, mandaram suas mensagens, assistiram aí esse depoimento incrível, mas novamente agradecer a nossa convidada, Carolina Jardon, jornalista. Parabéns aí pela sua trajetória, mas também já te desejando sucesso na sua nova empreitada, que começou 2 semanas como diretora de programas da TV Senado. Sucesso aí para você, Carol. Obrigada. Obrigada, querido. Tudo de bom, viu? Foi um prazerzão. Tamo aí. Prazer imenso meu também. Beijo, valeu. Beijo imenso. Tchau, Tchau. tchau.